Nesses tempos extraordinários, nós também temos os nossos encontros extraordinários. Afinal de contas, nós nos empenhamos muito, nós jogamos muita energia para que esse momento histórico que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, ele acontecesse. E o desfecho está muito pertinho de acontecer. Agora, nessa quarta-feira, o ministro Fux dará o voto decisivo. Por que o voto decisivo? Porque já tem 2 votos pela condenação da Orcrim de Bolsonaro. Se ele acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes, a fatura estará resolvida. Nós veremos mais adiante apenas a quantificação das penas desses criminosos todos. No entanto, tem muita gente ainda que está tendo muitas incompreensões sobre tudo que está acontecendo e existem também forças de fora do nosso país que estão querendo fazer com que a justiça aqui no nosso país mude o seu curso. Mas não vai adiantar nada do que eles estão fazendo e não vai adiantar nada o chororô e nem o desatino de muitas pessoas que estão aqui no Brasil tentando intoxicar cada vez mais uma parcela da sociedade brasileira. Pois bem, eu vou fazer aqui com vocês um pequeno resumo de coisas importantes que aconteceram e trazer os últimos fatos dessa noitinha aqui que sublinham bastante a gravidade de situações que estão acontecendo fora do nosso país, tentando influenciar aqui dentro. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora nesse nosso Portal do José especial, nesse corujão do Portal do José, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso precioso canal de cortes do Portal do José. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que nós estamos competindo também para uma premiação do IBEST em 2 categorias que eu sempre coloco o link no primeiro comentário aqui do nosso encontro, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Começando aqui, gente, com uma situação estapafúrdia. Nós que estávamos acompanhando todos os votos, tanto do ministro Alexandre de Moraes como de Flávio Dino, e as repercussões também, nós não vimos que coisas estavam acontecendo fora do nosso país, como, por exemplo, essa coisa absurda, surreal. Trump não tem medo de usar meios militares para proteger liberdade de expressão, diz Casa Branca em resposta sobre Bolsonaro. Questionada sobre se o governo dos Estados Unidos tomará mais medidas retaliatórias caso o julgamento de Bolsonaro termine com a condenação do ex-presidente, porta-voz do governo dos Estados Unidos disse: o presidente não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Puxa vida, hein? É o xerifão, né? Só que tem um negócio, né? A batata do senhor Trump está começando a ficar cozida. Trump vai declarar guerra ao Brasil por causa de Bolsonaro? Coluna do Igor Giello, né, da Folha de São Paulo. Ameaça pouco sutil de porta-voz após o Supremo ignorar Magnitsky e sanções soa delirante. Pois bem, para isso ter algum tipo de desdobramento, falta muita estrada, né? Enfim, é mais um medo que eles estão tentando jogar aqui contra nós, contra o povo brasileiro, enfim. Mas isso vai merecer uma resposta também do governo brasileiro, né? Por enquanto, como as coisas estão no campo das declarações, enfim, então fica até complicado da diplomacia brasileira começar a fazer retrucar. Retrucar agora é por rede social, nesse caso específico, já que não é uma coisa oficial dirigida ao Brasil. Cabe, no máximo, aqui uma publicação interna também. Mas esse tipo de comportamento deles nos Estados Unidos faz parte também de um contexto de desespero em razão das coisas complicadas, para não dizer corrosivas, que eles estão vivendo dentro do próprio país. Bom, e aí o Dudu Bananinha, obviamente, né? Dudu Bananinha agora vai ficar sem dormir, agora vai tomar todo tipo de remédio para ficar ligado, né? Ou remédio para dormir, porque isso aí soou como música. De repente, tropas dos Estados Unidos invadirem o Brasil para salvar o Orcrim de Bolsonaro, né? Seria o resgate do soldado Ryan, mas seria mais apropriado a gente dizer que seria o resgate do batedor de carteiras, o resgate do genocida, o resgate do criador da rachadinha familiar, o resgate do picareta religioso. Enfim, então seria mais ou menos isso que poderia acontecer, mas não vai acontecer não, gente. Mas o Dudu Bananinha veio com essa. O problema entre Estados Unidos e Brasil pode ser resumido a isto: perseguição política no Brasil, algo que o Donald Trump viveu na pele. Então,
o Trump viveu isso na pele, então agora ele é o paladino, ele é o Batman mundial, né? Então vai sonhando, Dudu Bananinha, vai sonhando. Aí ele publicou aqui a porta-voz falando, né? Essa criaturinha aqui. Vamos ver o trecho dela aqui, vamos lá. Censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C. So he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Ele tomou medidas significativas contra o Brasil, né? Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority. A legenda tá rápida, né? Porque ela tá falando rápido também, mas enfim, ela tá dizendo que o Trump, enfim, se identifica com essa história que os Estados Unidos quer proteger o direito de liberdade de expressão no mundo inteiro, né? For the administration and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States. E que o Trump não hesitaria de usar meios econômicos e militares, né? Para defender a liberdade de expressão ao redor do mundo. Of America, to protect free speech. Então é o seguinte, até que ponto essa criatura está falando coisas que ela está autorizada, ela está dirigida para dizer, ou se ela está cometendo algum deslize, nós não saberemos, né? Só com interpelação do governo brasileiro. Mas depois dessa história toda, a gente viu hoje no Supremo Tribunal Federal que o ministro Flávio Dino disse, olha, não estou com medo de não ver mais o Mickey, de não ver mais o Pateta, essas sanções não estão funcionando, não adianta tentar pressionar aqui. E quem ficou morrendo de medo mesmo e que está num desespero total é o inelegível, gente. O inelegível está tendo um troço atrás do outro, né? Vamos ver aqui a notícia fresquinha dessa noite aqui do nosso Portal do José, Corujão, ou Corujão do Portal do José. Vejam, imaginem a criatura tendo tremedeiras. Vamos lá. Uma apuração importante da Mônica Bergamo. Sabe qual? O ex-presidente Jair Bolsonaro está morrendo de medo de ir parar na Papuda. Vamos ver o que disse a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Ela tem uma apuração nesse sentido. Não sei se a gente vai ilustrar aí com imagens, né? Enquanto eu dou uma lida aqui no meu computador na coluna da Mônica. O ex-presidente Bolsonaro está em pânico com a possibilidade de ser condenado e enviado para uma cela do complexo penitenciário da Papuda, uma região de segurança máxima em Brasília, onde foram erguidos 4 presídios. Segundo aliados que o visitaram, ele tem medo de passar mal no local e não ter atendimento médico apropriado, ou de ser maltratado por outros presos com quem eventualmente tenha que conviver. Um dos mais próximos aliados de Bolsonaro afirma que ele tem medo até mesmo de morrer no complexo. Passa mal também com o simbolismo de ser enviado para um presídio comum, no que os amigos próximos definem como humilhação. A Mônica Bergamo apurou que já há um espaço... Esperou o contato e o contato está vindo, né? O inelegível está sem dormir, eu posso garantir a vocês. E aí um resumo foi feito assim de uma forma muito asséptica, para variar, foi feito pelo Jornal Nacional. E é muito interessante ver o William Bonner, que está se aposentando agora do Jornal Nacional, né, com todas as olas, todas as honras, mas eu não vou me esquecer que o senhor William Bonner, como redator-chefe do Jornal Nacional, ele deixou passar a pandemia inteira sem colocar responsabilidade direta no Bolsonaro. Fazia apenas menções quando tinham números redondos de mortos aqui no nosso país. Morriam 100 mil, aí fazia o editorial, a história não esquecerá. Morriam 200 mil, a história não esquecerá. 500 mil, a história não esquecerá. Mas o problema não é a história, o problema são as instituições. Se o povo não se revolta com esse tipo de genocídio que aconteceu, se o povo não é chamado para refletir que isso não é aceitável numa sociedade, de fato, as coisas ficariam como acabaram ficando. E nós vamos, o tempo todo aqui, depois que passar essa onda, vamos cobrar aqui das autoridades para que desarquivem, no caso específico, o senhor Paulo Gonet, o resultado da CPMI, da pandemia que o nosso país que vai criminalizar, ou criminalizou, essa parcela da Orcrim de Bolsonaro e outra muito maior que ainda não foi alcançada, né? Mas o Jornal Nacional, com a cobertura asséptica. Imagina o seguinte, gente, Brasil, no meio de uma guerra, o Brasil passou por uma guerra, passou por um genocídio, passou por uma tentativa de golpe, e aí é o seguinte, vem o telejornal asséptico, né? Como se estivesse falando, olha, ontem uns gatinhos subiram no muro lá em Barbacena, uns macaquinhos apareceram na floresta da Tijuca, enfim, coisas assim, né? Vamos acompanhar aqui o tom se é um tom grave que aborda
uma tentativa de golpe aqui no nosso país que poderia ter jogado nosso país num abismo absolutamente irreversível. Vamos ver aqui. Com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, recomeçou hoje de manhã o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados por tentativa de golpe de Estado, um fato inédito na história do Brasil. Logo de início, o relator rejeitou questões processuais levantadas pelas defesas dos réus, que pediam a anulação da delação do ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e alegavam falta de tempo para a análise das provas. Em seguida, Moraes afirmou que existe prova objetiva e concreta dos crimes narrados pela Procuradoria-Geral da República e contrariou parte das defesas ao afirmar que os crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito devem ser punidos separadamente e não... O Bonner aqui ele só está reportando, né? Nenhuma tinta adicional. Podem ser unificados. São dois crimes autônomos e aí eles colocam aqui as falas do ministro Alexandre de Moraes. Aí nas falas do ministro Alexandre de Moraes, eu já fiz aqui um pequeno destaque. Eu vou tentar colocar aqui no cronômetro mais ou menos no ponto certo, né? Deixa eu só diminuir aqui para poder entrar o cronômetro no tempo certo. Aqui é onde ele abordou uma temática. Vamos lá. A Jair Bolsonaro com diretrizes para desacreditar o processo eleitoral. Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da ABIN para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. Moraes citou também a live de 29 de julho de 2021. Bom, eu vou resumir aqui, gente. Eu vou fazer o resumo do resumo, porque tem coisas interessantes aqui que eu não quero deixar passar aqui com vocês, né? Esse trecho aqui eu achei muito interessante. Vamos lá. Armadas. Exatamente o mesmo discurso utilizado por aqueles que foram presos em 8 de janeiro de... Esse ponto, gente, o Moraes estava dizendo que como houve a contaminação daquelas criaturas que foram para aquela aventura do 8 de janeiro, a tentativa do golpe de 8 de janeiro. Porque no depoimento de vários deles, eles reproduziam exatamente o discurso de Bolsonaro, mostrando que há uma conexão direta entre tudo que Bolsonaro disse para o que acabou acontecendo na sequência. Ou seja, não tem como desconectar a responsabilidade direta desse criminoso. Aí mais à frente, tem um ponto aqui que eu separei também. Vamos lá, mais um trechinho aqui interessante. Vamos lá. Fala, ministro. Um grupo, uma equipe da Polícia Federal para atuar mais incisivamente. Paulo Sérgio diz que está na linha de frente com os inimigos e Augusto Heleno diz que se tiver que dar soco na mesa é antes das eleições, se tiver que virar a mesa é antes das eleições. E ainda disse, nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. Tudo isso constou onde? Isso, Flávio, depois? Na minuta do golpe. Prisões, fechamento do TSE. Então, esses pontos, gente, foram pontos assim que merecem maior destaque, né? Tem um outro aqui que eu achei muito interessante, que é o ministro falando aqui da forma, né, como alguns agiram, chegando a situações esdrúxulas. Vamos acompanhar aqui. Atestava a lisura das eleições, mas depois Paulo Sérgio acabou emitindo uma nota em que assumia uma postura diferente. O réu Jair Messias Bolsonaro determinou ao réu Paulo Sérgio Nogueira que emitisse uma nota. Uma das mais esdrúxulas notas, vergonhosas notas que o ministro da Defesa do Brasil pode ter emitido. É verdade, né, gente? Um general
se comportar como um capataz de uma figura abjeta como Bolsonaro, isso causa muita repulsa também, né? Aí que teve uma outra fala aqui do ministro Alexandre de Moraes, eu pegar aqui, nesse ponto aqui, vamos lá, mais um ponto. O planejamento é tão detalhado que há até, no detalhamento, as chances de êxito, quais poderiam ser os danos colaterais, qual o armamento a ser utilizado, a análise da segurança que me acompanhava, então a necessidade de... Isso é interessante, o Alexandre de Moraes ter mostrado os prints todos, né? Porque essa gente da extrema-direita, não adianta eles assistirem isso, não adianta eles verem essa história toda, porque eles, não, isso não existiu, são narrativas, tudo é narrativa, né? Utilização de armas pesadíssimas, uma vez que o carro seria blindado, todo um planejamento para, com 6 militares dos Quides Pretos, de forças especiais, executar o plano. Não é possível alguém querer normalizar todo esse iter criminis desde meados de junho de 2021 até esse momento em que, com armamento pesado de forças especiais do Exército, se pretendia matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e com envenenamento ou remédio para induzir a colapso orgânico, se pretendia matar o presidente eleito da República. Não é... Gente, foi muito interessante o Alexandre de Moraes ter recordado tudo isso, né? Para finalizar, ficou essa aqui a parte final da matéria. Alexandre de Moraes votou para condenar todos os réus no núcleo crucial da trama golpista pelos 5 crimes imputados pela PGR. Voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. Então, vai tomar uma pena muito maior, disso nós não temos a menor dúvida. Então, gente, 9 horas da manhã, nessa quarta-feira, estarei abrindo o portal do José para acompanhar o voto do ministro Fux, e como eu salientei agora com vocês, uma vez acompanhando o voto do relator, 3-0, já é só aguardar agora qual será a decisão da sentença que farão com o Bolsonaro na sexta-feira, se ele vai ficar na casa dele detido ou se ele já vai ser remetido para uma cadeia, né? Não é por outra razão que ele está morrendo de medo. Gente, eu fico por aqui, até o nosso encontro aí na cobertura desse julgamento histórico, tá legal? Um grande abraço, tchau.